Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. E nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre uma parte chamada água nos solos. Pessoal, na aula passada nós falamos sobre tensões, que é uma parte muito importante da engenharia de solos. E ali era o início dessa sequência de vídeos mais importantes, onde nós vamos aprofundar um pouco mais. Na aula passada nós fizemos só um exercício, nós nem nos aprofundando tanto, porque no decorrer da sequência de aulas nós vamos fazer vários exercícios que vão estar inclusos aquela parte de tensões. Então, por questão de escolha, eu só quis mostrar como é que era o cálculo ali de maneira simples e rápida. Agora nós vamos começar a entrar em assuntos que são importantes ali na frente para entendimento de estruturas, para assim a gente conseguir fazer o cálculo dela. Então, desde tensões para frente, ou seja, desde o vídeo de aula passado para frente, nós vamos falar de temas de maneira um pouco mais completa, porque são temas que nós vamos usar mais vezes no nosso dia a dia como engenheiros. E nós vamos fazer também mais exercícios, nós vamos, no geral, aprofundar um pouco mais. Vai deixar de ter aquela parte superficial que estava tendo até agora, e aqui nós vamos começar a aprofundar de maneira mais intensa, vamos dizer assim. Pessoal, águas no solo. Águas. Nos solos. Pessoal, vamos imaginar, nós temos um solo lá, um solo cheio de grãos, vamos imaginar um solo arenoso, né? Um solo com bastante areia. Solo com bastante areia. A areia, ela é um grão que ele, muitas vezes, dependendo da granulometria dele, né? É um solo um pouco mais redondinho, então vamos imaginar aqui a nossa queridíssima areia. Tá aqui um pouquinho de areia. E vamos imaginar que tenha água aqui entre os grãos da nossa areia. De maneira importante, de maneira lógica, essa água que está percorrendo entre os nossos grãos, ela vai ter efeito sobre o nosso solo, não é? É maneira lógica. Se ela estiver vindo muito forte, ela vai varrer esse solo para cima. Se ela vir fraquinha, ela nem vai atrapalhar tanto. Se ela vir muito fraquinha, ela vai até ajudar a compactar, porque você vai lubrificar os grãos e quando você pisar em cima, ou uma máquina passar por cima, ou você realmente adensar com uma máquina especializada para adensamento de solo, ela vai compactar muito fácil. Então, a água, ela causa diversas influências no nosso solo. E essas influências dependem de alguns fatores. Depende da velocidade dele, da quantidade dessa água, de qual tipo de solo. Então, assim, uma coisa que nós temos que ter em mente é a água afeta o solo e muda completamente as características de um solo, dependendo da forma com que essa água está percolando, que está passando por dentro do nosso solo. Então, se estiver passando rápido, vai ter um comportamento. Se estiver passando devagar, vai ter um comportamento. Se tiver muita água, vai ter um comportamento. Se não tiver água, terá outro comportamento. Então, a água, ela tem um poder de mudar completamente as características de um solo. E por esse motivo, é importante que a gente estude muito bem essa parte para que no futuro, quando nós estivermos no campo ou calculando uma fundação de um prédio, a gente consiga entender toda essa parte, tá bom? Bom, pessoal, quando nós temos água passando entre os grãos do nosso solo, nós temos um fenômeno chamado de percolação. Então, uma definição importante aqui, ó. Percolação. Percolação é o movimento de água entre os grãos do nosso solo, tá bom? É basicamente isso. Movimento de água. Esse é um conceito importante que vocês têm que ter em mente, porque a partir de agora nós vamos falar dele o tempo todo. Pessoal, antes de a gente falar diretamente de solos, vamos falar de alguns ensaios, só para a gente começar a ter uma base de dimensão de como é que um solo funciona em contato com água. Então nós vamos recorrer a alguns ensaios, nós vamos desenhar e imaginar ele na prática, que são alguns ensaios de Darcy, que foi um estudioso dessa parte de solos. Então nós vamos fazer alguns desses ensaios aqui, nós vamos imaginar em cima deles, porque isso vai nos ajudar a entender a relação água e solo, para daqui a pouco a gente entrar um pouco mais a fundo, tá bom? Então eu vou fazer um exemplo, eu vou desenhar aqui um exemplo e vou fazer algumas perguntas para vocês, e eu preciso que vocês respondam da maneira mais lógica possível, tá bom? Vamos lá. Bem, esse aqui, pessoal, é um permeâmetro, certo? Permeâmetro. Aqui nós temos o nosso solo, certo? Aqui nós temos o nosso solo. Todo esse resto aqui é água, ó.
Enfim, toda essa parte aqui é o nosso solo. E aqui é o nível, aqui em cima, aqui, ó, é o nosso nível de água. Nível de água. E aqui é o nosso nível de água. Certo? Aqui nós temos o nosso nível de água. E aqui nós... Eita, fiz besteira. Só um minuto. Esse nível de água aqui, ó, ele está no mesmo nível de água do outro lado. Nível de água, certo? Nós temos eles na mesma cota, né, na mesma altura. Aqui nós temos água. Em toda nessa região aqui nós temos água. E nessa região de cima nós também temos água. Pessoal, eu tenho uma pergunta para vocês. Essa água, ela vai se mover para algum lado? Ela vai derramar em algum lado? Ela vai derramar aqui para o lado esquerdo? Ela vai derramar para o lado direito? O que acontece com essa situação de solo, em que a água está toda nessa região, infiltrando no solo e tem água aqui em cima também? Vai ter algum movimento de água aqui? Lembrando aqui, ó, esse solo não está flutuando, ele está acima de uma peneira aqui, ó. Peneira muito fininha, que não deixa passar nenhum grão de solo, tá bom? Ele está apoiado sobre essa peneira. Pessoal, nesse caso aqui, nós temos algum movimento de água ou essa água fica parada? Pessoal, nesse caso aqui, essa água está totalmente parada, ela não se move. Porque o nível da água tá no mesmo nível. É aquela mesma ideia da mangueira de nível que nós usamos na nossa obra. Aqui nós temos nossa mangueira de nível, certo? E nós queremos passar o nível daqui, dessa parede, para essa parede aqui que está um nível um pouco mais alto. Em relação a esse solo aqui, ó. Ela está um nível um pouquinho mais alto. Ela está aqui 15 centímetros mais alta. Então nós queremos passar esse mesmo nível para cá. Então o que a gente faz? A gente enche de água ela, nós enchemos essa mangueira de água, nós vamos aqui, essa água colocamos aqui no mesmo nível que nós queremos, e essa água ela vai ficar, a altura da água aqui vai ser igual à altura da água aqui. Com isso nós temos esse nível de água aqui. É o mesmo princípio dessa mangueira de nível que pedreiros, serventes usam em obra. Essa é a mesma ideia. Então, pessoal, nesse experimento aqui, no experimento número 1 de Darcy, nós não temos movimentação de solo. Perdão, nós não temos movimentação de água. Agora vamos imaginar uma outra situação. Deixa eu apagar aqui em cima, só para a gente aproveitar o desenho. Vamos para o segundo experimento de Darcy. Nível de água. Nível de água vai manter o mesmo. A diferença do segundo nível é o seguinte. No permeâmetro, que foi usado no segundo experimento, ele tem essa entrada de água aqui maior. Então o nível de água foi colocado aqui, ó. Nós temos esse nível de água, que está uma diferença aqui, H, do nível de água do outro lado. Pessoal, nesse caso, se nós temos água em toda essa região, água permeando entre o solo e a água aqui em cima, vai ter movimentação de água. Essa água ela vai cair para o lado esquerdo, vai sair daqui, vai cair por aqui. Qual que é o movimento, pessoal? Nesse caso, como nós temos a diferença de nível, essa água ela vai ter movimentação. A água sempre vai tender a ficar no mesmo nível dos dois lados. Então, para compensar essa diferença de nível, essa água ela vai fluir para cá, vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai passar por dentro desse solo, vai fluir aqui nessa água e vai derramar. Vai derramar inteirinha aqui, ó. E vai derramar até você ter o mesmo nível de água nos dois lados. Ela vai derramar até aqui. Até ela ficar nesse nível aqui, que é o mesmo nível de água daqui. Então, toda essa água aqui, que está na nossa diferença de nível, ela vai ser derramada e vai cair fora do nosso experimento. Perfeito. Esses são os dois principais experimentos de Darcy. Um que nós temos que daqui a pouco nós vamos ver mais dois deles, né? Mas até o momento, por enquanto, só isso que serve. Nós temos o primeiro exemplo, onde quando o nível de água é o mesmo, você não derrama, a água não derrama, porque você tem o mesmo nível de água, então não tem movimentação de água. Você tem esse segundo exemplo, que você tem uma diferença de água, uma diferença grande de água, e elas vai começar a derramar até essa que está com a diferença de nível alcançar a que está com menor diferença de nível. E para fazer isso, toda essa diferença de água aqui tem que ser derramada. Então, à medida que o tempo vai passando, vai derramando, até que ela se iguala o nível.
e para de ter movimentação de terra. Perdão, de movimentação de água, certo? Combinado? Então, essas são as principais ideias que vocês precisam entender até esse momento. Que a diferença de nível de água vai provocar movimentação de água. E no caso, nosso exemplo aqui vai derramar essa água fora do nosso experimento, né, do nosso permeâmetro. Pessoal, é o seguinte, nós precisamos falar de algumas naturezas do solo, que são algumas premissas que nós precisamos entender para que a gente possa dar uma sequência no nosso curso. Então eu vou imaginar aqui um solo simplesinho, né? Cheio de pedras, aqui, areia, e nós temos que aqui é o ponto B, e aqui nós temos o ponto A. Ponto de entrada, ponto de saída da água lá na frente. Pessoal, o que nós temos que entender dessa parte? A primeira coisa que nós temos que entender é todos os vazios do solo estão interconectados. Então, se eu pegar um vazio aqui no ponto B e começar a percorrer o seu caminho de vazio, ele vai fazer um caminho todo maluco, mas ele vai ter um caminho para chegar em A. Então, todos os vazios no solo estão interconectados. Então, de A a B, se você pegar um vazio e percorrer, ele vai estar interconectado. A segunda coisa é, uma água, ela pode percolar, pode atravessar um solo, independente se ele é muito fofo ou extremamente denso. Então, mesmo se ele tiver um solo super compactado, se você colocar ele naquele experimento que nós vimos agora há pouco, a água ainda vai fluir e vai passar por ele e vai derramar, independente se ele seja muito adensado. E o caminho que essa água vai percorrer vai ser o caminho E o caminho que essa água vai percorrer vai ser esse caminho dos vazios que estão interconectados, combinado? Então, nós temos mais esse princípio. E, então, a água, só por isso, nós já notamos que a água não faz um caminho retilíneo até a superfície. De A a B, ou de B a A, perdão, ela faz o caminho dos vazios. Então, é um caminho todo maluco, não é um caminho retilíneo. Mas, por questão de conta mesmo, nós, nos cálculos, levamos em consideração que ela está fazendo o caminho retilíneo, tá bom? O fluxo de água que passa pelo solo, ele é medido por um coeficiente chamado coeficiente de percolação, que é dado por K. Percolação, como eu já falei, ela é aquela propriedade do solo, da água atravessar o solo. E essa propriedade ela é medida pelo coeficiente K, chamado coeficiente de percolação. E quanto maior esse coeficiente de percolação, maior a vazão que atravessa o nosso solo. Então, quanto maior for esse coeficiente, maior a quantidade de água que vai atravessar o nosso solo, né? E como é que acontece essa percolação? Como é que a gente calcula essa vazão que está atravessando o nosso solo, que é importante, né? Como é que a gente consegue entender e calcular essa vazão que atravessa o nosso solo? Pessoal, o Darcy, nos seus estudos, ele conseguiu chegar em uma determinação de uma fórmula, que é uma forma de vazão que provavelmente você que estudou hidráulica já até conhece, que é o seguinte: vazão ela é dada pelo coeficiente de percolação, que é o que nós vimos agora há pouco, vezes o nosso gradiente hidráulico vezes a nossa área, certo? Sendo que o nosso gradiente hidráulico é dado pela altura, né, pelo desnível d'água, né, no nosso experimento ali que nós fizemos agora há pouco. Deixa eu redesenhar ele aqui. Era esse nosso experimento. Aqui nós tínhamos um solo, certo? Aqui no meio um solo. E aqui nós temos a diferença H do nível de água. Aqui nós temos nosso nível de água. Aqui nós temos nosso nível de água. A diferença entre os dois níveis de água é esse H aqui. E aqui nós temos um L, que é a espessura do nosso solo. A espessura da camada de solo que nós colocamos no nosso experimento. Então, Rapaz, eu esqueci o nome dele. O gradiente hidráulico ele é dado pela essa coluna, pela essa diferença de coluna d'água, dividida por essa largura, né, pela espessura de solo. Então, seria H dividido por L. Então, a nossa vazão aqui, que passa pelo nosso solo, é coeficiente de percolação vezes a diferença do nível de água, dividido pela espessura do nosso solo, vezes
a área aqui do nosso solo, tá bom? Então a nossa vazão é dada por essa formulazinha, e com ela que nós vamos calcular toda essa parte de percolação em um solo. E pessoal, dando sequência, nós já temos a nossa fórmula base aqui da nossa vazão. E bem, esse H é fácil da gente determinar, né? O H a gente basta olhar para o nosso experimento que nós conseguimos observar qual é o valor dele. O nosso L também, é só a gente olhar a espessura. A nossa área também, a gente olha qual é a área do nosso experimento, nós temos ela. E o K, nosso coeficiente de percolação, como que a gente determina ele? Darcy, ele montou mais 2 experimentos para descobrir qual que é o coeficiente de percolação de um solo, já que esse coeficiente varia, né, de solo para solo, de como está a compactação dele, essas coisas. Então, qual os 2 experimentos que ele bolou? Ele bolou o primeiro experimento, que é o experimento constante, experimento de percolação constante, e o experimento de percolação variável. Nós temos esses 2 experimentos. Como é que funciona? O constante é da seguinte maneira. Você pega um permeâmetro, similar a esse daqui, ó. Esse aqui é o permeâmetro. E aqui você tem uma mangueira. Aqui você tem uma mangueira, aonde tem água fluindo para dentro do permeâmetro, tá bom? Aqui nós temos o nosso solo. E o que acontece? A água, ela vem, preenche aqui, percola sobre o solo, passa por ele, né? Preenche aqui, preenche essa região. Aqui nós temos o nosso nível de água. Aqui nós também temos o nosso nível de água. E essa água, depois que ela enche aqui, passa pelo solo, enche aqui, enche esse recipiente de baixo, ela começa a derramar aqui. E aqui embaixo nós temos uma bacia, nós temos aqui um recipiente que vai coletar toda essa água que está caindo. Então toda essa água que derrama, ela é coletada aqui, ó. Bem, pessoal, nosso experimento nós temos o seguinte. Nós temos a manutenção do nosso H. Então o nosso H, ele é constante. Então, pessoal, vamos entender esse experimento. Nós temos lá que a nossa vazão ela é dada por K vezes I vezes A. Sendo que o nosso I é dado por H vezes H dividido por L. O nosso L aqui, ele é constante, certo? Então ele não vai variar. O nosso H, se eu começar a colocar a quantidade de água que sai aqui, se eu medir a quantidade de água que sai e começar a colocar a mesma quantidade que sai na nossa mangueira para entrar, o nosso H aqui, ó, vai ser constante, porque é a mesma quantidade de água que vai sair vai entrar, então o nosso H é constante. Então isso aqui não muda também. A nossa área não muda também, porque o nosso permeâmetro sempre é o mesmo. Então nós temos o quê? Nós temos essas 3 constantes que não vai atrapalhar a gente. O que nós temos agora aqui é determinar a nossa vazão para a gente conseguir calcular o nosso K nesse experimento. Como é que a gente calcula a nossa vazão? Ó, vazão é volume sobre o tempo, certo? Se eu vim aqui e coletar essa água, por exemplo, em 60 segundos, fico 60 segundos fazendo o experimento e coleto a água que saiu aqui do nosso permeâmetro por 60 segundos. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa vazão, porque olha, depois dos 60 segundos eu desligo a mangueira, paro o experimento, pego essa água, vejo o volume de água que tem aqui, então eu vou ter o meu volume de água, e eu tenho meu tempo, que é 60 segundos. Então, se eu tenho o volume de água que saiu, né, que é o volume que foi percolado pelo nosso solo, que veio aqui, passou aqui por dentro e vazou. Se eu tenho esse volume que foi percolado e tenho o tempo que demorou para percolar, eu tenho esse Q, eu tenho a nossa vazão. Então eu tenho, por essa fórmula aqui, o nosso coeficiente de percolação é dado pela vazão dividido. Quer ver? Se eu fizer o seguinte aqui, eu vou chamar isso aqui de I de novo, só porque é mais fácil fazer conta, tá bom? Se eu tenho esse Q, se eu quero o meu K, e é só eu passar tudo pro lado de lá e morreu, certo? Então, Q dividido por I dividido por A, tá bom?
Então, nesse experimento, para eu determinar esse Q, né, nosso coeficiente de percolação, é basicamente isso. Passo o meu I para lá, dividindo, e meu A para lá, dividindo, e eu tenho que o meu coeficiente de percolação pelo método constante é determinado dessa forma. Como é que eu determinei ele pelo método variável? Pessoal, o método variável ele já é um pouquinho diferente, é um experimento um pouco complicadinho, mais diferente, com a fórmula já não tão legal. Ele é determinado da seguinte maneira. Esse aqui é o nosso permeâmetro. E aqui nós temos o nosso nível d'água aqui, ó. Nível d'água aqui. Aqui nós temos o nosso solo aqui no meio. Nosso solo. Pessoal, acontece a mesma coisa. Esse nível d'água percorre toda essa região. Atravessa o solo, percorre toda essa região, enche toda essa região e transborda. E quando transbordar, eu coleto a vazão por conta do mesmo caso do exercício anterior. Coleto essa vazão pelo tempo que ficou vazando. A diferença nesse experimento desse aqui é que aqui eu não reponho a água usando uma mangueira. Eu chego aqui, olha. Essa aqui é a altura inicial da nossa coluna d'água. Começou o experimento. Depois de 60 segundos, eu chego na nossa altura final. E paro completamente o experimento e recolho a vazão que saiu aqui do nosso experimento. Então, o que eu faço? Marco o nível inicial do nosso experimento, começo ele, marco um tempo qualquer, no meu caso 30 segundos, e quando completar no caso 60 segundos, e quando eu completar esses 60 segundos, eu venho aqui e coleto qual que é o nível de água aqui no nosso experimento, no nosso permeâmetro. Então aqui eu vou ter essa diferença de altura, certo? Eu vou ter essa diferença de altura aqui no nosso experimento, vou ter o tempo e vou ter a vazão que vai ser coletada aqui, que foi a vazão que faltou, a vazão que vazou, né? E como é que eu determino o nosso coeficiente K, nosso coeficiente de percolação nesse novo experimento, né? Ele é determinado pelo seguinte: o coeficiente de percolação que é igual a 2,3 vezes a área da bureta, que é essa areazinha aqui, ó. Essa areazinha aqui. Vezes L, que é a espessura do nosso solo, dividido pela área do nosso permeâmetro, que é essa área aqui, ó. Vezes o tempo do experimento, que foi 60 segundos. Vezes logaritmo de altura inicial dividido por altura final, certo? Com essa fórmula, nesse experimento de carga variável, nós conseguimos determinar o nosso K. É uma fórmula um pouco mais difícil, mas em muitos casos nós só conseguimos fazer o experimento por esse tipo de experimento. Nós só conseguimos determinar o nosso K por esse tipo de experimento. Por quê, Bruno? É o seguinte, solos como areia tem uma percolação alta, ou seja, tem um K alto, e por esse motivo é um ensaio rápido. Você vai lá, coloca água, ela vaza, qualquer um dos experimentos, a água passa muito rápido pelo solo, você consegue fazer o experimento muito rápido. O problema é o seguinte, as argilas são tão pequenas, mas tão pequenas que o experimento demora muito para ser feito, muito mesmo. Então, se eu usar esse método constante para fazer o experimento, vai ser complicado, vai demorar muito, é muito complicado, porque você vai estar repondo a água e você só vai verificar a diferença na hora que percolar ele inteiro, que sai água. Então, assim, é um experimento mais complicado para fazer com argila. É um experimento que demora muito tempo se você for fazer com argila. Enquanto que aqui, à medida que você vai tendo essa variação aqui pelo tempo, você já consegue ter uma ideia de mais ou menos qual é a percolação desse solo. Então, por caso de argila, até porque, por exemplo, em uma argila que você fazer o experimento por um mês, você ficar um mês jogando água aqui em cima é complicado, né? Você vai perder propriedade, vai perder tudo. Enquanto que aqui não. Você coloca aqui o seu ensaio e deixa lá. Só toma cuidado para a água não evaporar mesmo, para você não perder essa parte do seu experimento. Só toma cuidado com a temperatura e deixa lá meses, se for necessário, a água percolando, e depois você só pega a diferença e pega a vazão que saiu. Então, em caso de argila com argila ou silt
Em caso de partículas muito finas, esse experimento de carga variável é melhor. Enquanto para areia, pedregulho, essas coisas, o experimento de carga constante é melhor. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo e até mais!